Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula 5 do curso que vai te ensinar a construir do zero um robô CryptoTrader utilizando a API da Binance em Node. No vídeo de hoje nós vamos ver um esquema para cachear algumas moedas que a gente vai bloquear. Eu vou estar explicando. Vamos adicionar também novos critérios para o robô. Nesse script que a gente vai ver da aula 5, vamos ver também um critério que foi uma pergunta do inscrito, o Júlio Duque, uma pergunta que ele fez sobre médias móveis, média EMA, e a gente vai estar adicionando uma função aqui que mede a média EMA, e também vamos, por fim, subir nosso robô no Heroku, na nuvem, para que ele fique aí executando 24 horas. Mesmo se você desligar seu computador, ele vai ficar funcionando aí na nuvem de forma gratuita, tá bom? Vou estar ensinando aqui como é que a gente conecta nosso robô no Heroku para deixar ele funcionando lá 24 horas. Bom, primeiramente vou estar mostrando aqui o nosso script novo, aqui esse blocker.js. Esse script ele vai fazer o que? Ele vai selecionar algumas moedas e vai salvar num arquivo aqui blockets.txt, né? Porque por enquanto a gente está salvando tudo em txt. Mais pra frente, quando a gente já tiver no Heroku tudo conectado, vou ensinar a salvar no banco de dados de forma gratuita, do addon do Heroku. Por enquanto a gente salva tudo em blocos de notas, né, como a gente está testando. Então a ideia desse script aqui é essa: a gente vai selecionar algumas moedas e vai salvar elas aqui nesse arquivo blockets. Essas moedas vão ficar por um tempo aí nesse arquivo para a gente não precisar ficar fazendo chamada toda vez nas mesmas moedas, e assim a gente pode diminuir o tempo que o nosso robô executa. No lugar de executar a cada minuto, ele vai executar a cada segundos aí, porque a gente vai bloquear umas moedas para evitar chamadas, né? A Binance tem um limite de 1.200 chamadas por minuto, então a ideia da gente cachear aqui é melhorar a performance do nosso robô e evitar chamadas desnecessárias, tá bom? Então primeiramente vou estar mostrando aqui esse arquivo, qual que é a ideia. Bom, esse script ele vai bloquear as moedas que estão caindo a longo prazo ou as moedas que estão com o preço atual acima da média aí diária, certo? Então a gente vai estar dando uma olhada aí, eu vou estar mostrando como que a gente vê isso e depois no gráfico também. Bom, a gente tem essas constantes aqui, o intervalo maior e o limite maior, que seriam 3 dias no limite com um limite de 4. Então seriam as 4 últimas candles de 3 dias, certo? Um total de 12 dias que a gente vai estar buscando essas candles aqui, que seria o médio e longo prazo aí para a gente estar vendo se essa moeda está caindo ou não. Então, primeiramente, o nosso script vai fazer um get candles com esse intervalo e esse limite, e vai colocar a média com aquele método setAverage que a gente já viu nas aulas anteriores. Então a nossa primeira condição aqui, se a candle mais atual, a média dela for menor que a primeira candle, a mais antiga, lá de 12 dias atrás, então quer dizer que essa moeda aí, a médio e longo prazo, ela está caindo, certo? Então não interessa para a gente já vai dar um block de true. Vai ser uma moeda que a gente vai bloquear por um período aí, a gente não precisa ficar a cada segundo verificando se a gente compra ou não essa moeda, porque ela está caindo a longo prazo, então ela já vai para a lista de bloqueadas. E a nossa segunda condição aqui do nosso script a gente vai fazer um daily status para essa moeda com esse símbolo. Então a gente vai fazer uma média desse daily status dela com o low mais o high dividido por 2 e vamos verificar se o preço atual dela está maior que essa média. Se está maior, a gente também vai bloquear, porque a gente quer comprar na baixa. Então se o preço atual dela está acima da média, não interessa pra gente, tá certo? Então esse script bloqueia essas moedas com esse critério, que são critérios que a gente vai estar usando na aula de hoje para a gente comprar usando aí a métrica EMA e novos critérios que eu vou estar mostrando na aula de hoje, tá bom? Então esse arquivo aqui, blockers, ele vai bloquear essas moedas que estão caindo aí a médio e longo prazo ou estão com preço atual acima da média. Bom, como que a gente chama esse arquivo aqui no nosso index, né, nos nossos jobs? Bom, esse código eu já disponibilizei no GitHub, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, você pode baixar
Vocês vão ver, já tem aula 5 lá no GitHub. E vocês vão notar que aqui eles várias coisas novas aqui no nosso index. Isso aqui tudo serve para a gente estar subindo o nosso código no Heroku quando ele for lá ficar 24 horas, tá bom? Então, para a gente subir uma aplicação Node no Heroku, ele tem que estar usando uma porta, então a gente vai subir um server express para ele. Mais tarde a gente também vai estar usando isso para estar adicionando aí rotas, a gente vai estar criando uma API, mas isso mais para frente. Então, por enquanto, o nosso código tem que ter isso aqui para ele funcionar no Heroku. Mais para frente eu vou estar explicando. Bom, aqui no job que a gente tinha antes, que executava a cada minuto, nós vamos colocar para ele executar a cada 20 segundos. Por conta que a gente está cacheando algumas moedas, então a gente diminui o número de chamadas, né? Diminui o número de moedas, então a gente pode executar ele mais vezes, tá bom? Então, eu criei uma lógica aqui, por enquanto, né, tudo no bloco de notas. Depois, quando a gente estiver usando o banco de dados, a gente vai mudar. E aqui, qual que é a ideia? Como a gente vai executar a cada 20 segundos, e além disso, a cada vez que ele executar, ele vai salvar um número aqui num arquivo de bloco de notas que a gente criou, que é o jobstate.txt. Esse aqui vai ter um número aqui, a gente pode inicializar com 1, e quando ele chegar em 113, ele vai chamar o nosso arquivo blockeds. Ao invés de ele chamar o nosso robô que serve as ordens, ele vai chamar o nosso arquivo blockeds. Por que 113? Porque é o tempo que eu defini que vai durar esse cache. Então, se você fizer 113 vezes 20 segundos e dividir por 60, ele vai dar aí 37 minutos. Então, a cada aí mais ou menos meia hora, 37 minutos na verdade, né? Ele vai atualizar as moedas que estão bloqueadas, certo? Enquanto for menor que 109, esse número, a gente vai buscar as moedas normal com o nosso robô, e aqui ele vai dar um intervalo. Quando eu chegar no 113, ele vai fazer esse get aqui. Ele tem esse intervalo aqui de 4 vezes para dar 1 minuto, porque essa chamada aqui que vai fazer o cache consome muitas chamadas. Então, para não ficar bloqueado, a gente espera aqui 4 vezes sem rodar o robô para fazer a chamada do nosso arquivo que vai salvar o cache. E depois a gente espera mais 2 para dar o intervalo e não bloquear as chamadas, para a gente continuar o nosso robô. Você vai setar a nossa variável para 1, então ele vai começar aqui do 1 e vai fazer mais 109 vezes. Vai a cada então meia hora tá atualizando as nossas moedas bloqueadas, certo? Bom, essa parte final aqui do código está servindo aqui na porta do Heroku, isso para depois quando nós formos subir o nosso robô na nuvem, tá bom? Bom, eu vou executar então o código uma vez. Como ele vai fazer aqui no 113, ele já soma 1. Eu vou colocar aqui 112 e vamos executar para ver as moedas que ele vai bloquear. Bom, aqui ele terminou de executar o script. Vamos ver então o arquivo. Tá aqui então o arquivo, ele bloqueou 140 moedas. Então essas 140 moedas aqui ou estão caindo a médio e longo prazo, ou elas estão com preço atual muito alto. Então não interessa para o nosso trade desse script de hoje da aula 5, que é o script que a gente usa EMA e todas essas funções novas que eu vou estar mostrando aí, e mescla também algumas antigas que a gente já viu nas aulas anteriores, mas não usa, por exemplo, o engolfamento, uma outra estratégia, certo? Eu vou estar falando mais sobre ela agora. Bom, explicando aqui então, pessoal, no gráfico, que no caso a gente está olhando no site da Binance, né? Mas você olhar no TradingView, todos os gráficos, a gente tem aqui esses dados que você pode colocar os indicadores, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje, aqui tem, por exemplo, EMA 7, EMA 25 e EMA 99, bem aqui em cima do gráfico, certo? E a gente tem também aqui esses dados, o high e o low da moeda das 24 horas. Então, o que o nosso script de hoje vai fazer? Uma das coisas que ele faz é verificar se essa moeda está subindo a médio e longo prazo. Isso a gente também utiliza no algoritmo das aulas anteriores. Então, essa moeda aqui, por exemplo, a médio e longo prazo ela está subindo. Outro critério desse algoritmo
é se o preço atual dessa moeda está bem próximo da low das últimas 24 horas dessa moeda, porque a gente vai comprar na baixa, certo? Então, por exemplo, essa moeda aqui, o preço está muito próximo da low e distante da high, certo? Então, a variação da alta e da baixa de 24 horas dessa moeda, o preço atual dela está bem próximo do low, então ele está na baixa. Esse é um outro critério do script de hoje. Um outro critério desse algoritmo vai verificar se nos candles de uma hora, o candle mais atual de uma hora dessa moeda é um candle verde. Então esse é um outro critério que a gente vai estar vendo agora já no código. E o outro critério que a gente tem nesse algoritmo é com a EMA. A gente colocou uma função que a gente vai estar vendo que verifica a EMA 25. Nesse caso aqui, o valor atual dessa EMA, dessa média, é ali o roxo, que é esse valor aqui 0.00, atual está 002323, correto? Então, um dos critérios é verificar se o preço atual está abaixo dessa média. O que é uma EMA? É uma média móvel, são indicadores que funcionam mais ou menos aí como um imã, para você, na hora de fazer o trade, estar verificando se está próximo dessa média, se está abaixo ou se está acima, tá? Então, a gente usa muito essas médias móveis, tá bom? A gente vai estar vendo isso também no código. Então, a ideia desse algoritmo, veja, se ela está com um preço muito perto da low, um preço muito baixo, mas ela subiu a médio prazo, significa que ela subiu, caiu bastante, né, porque o preço atual dela está muito perto da low, né, porque ela corrigiu, e o que acontece normalmente depois disso, ela segue o Fibonacci, que ela vai achar o equilíbrio dela. Então, se o último candle de uma hora está verde, ela começou a estabilizar tendências que ela está muito baixa, ela vai dar uma corrigida para cima. Então, a ideia desse algoritmo da aula 5 de hoje é encontrar essas moedas, tá bom? Pessoal, outra coisa importante que a gente vai estar observando aqui, colocando de critério para esse algoritmo, é o volume, tá bom? Que é importante para quando a gente for fazer um trade desse, a gente quer que o volume de negociação recente dessa moeda seja alto, que a gente está esperando aí uma correção, uma moeda que vai ficar variando bastante de atingir esse target, certo? Então, não adianta a gente querer fazer um trade de um preço que está muito baixo, sendo que não está tendo volume de trades para essa moeda, certo? Eu vou estar mostrando no código. Isso a gente obtém daquele mesmo endpoint, o Daily Stats, certo? Que a gente já viu nas aulas passadas. Mas, por exemplo, essa moeda aqui está com volume muito baixo, então fazer um trade nela agora seria arriscado porque demoraria para a gente estar executando ele. Então, como a gente quer que o nosso robô execute rápido as ordens aí, para a gente não ficar trancado, parado numa moeda, esperando bater o target ou o nosso stop, e ela começar a tomar um outro rumo que a gente não quer, a gente vai considerar aí o volume. Bom, pessoal, olhando aqui para o código então, quando a gente entrar aqui de fato no nosso robô, para verificar as moedas, primeiro de tudo agora ele vai buscar as moedas que estão no arquivo blockages, vai parsear aqui no JSON e vai passar para a nossa promise aqui do create coins, certo? Esse load data aqui a gente já viu que ele somente busca o arquivo txt, lê e devolve para a gente o conteúdo, tá bom? Depois que a gente chegou aqui na nossa promise, a gente vai continuar fazendo aqueles filtros que a gente já tinha, que a gente viu nas aulas passadas, né? Moedas que estão para trade, empareadas com Bitcoin, e vai adicionar mais um filtro aqui, no qual a gente vai estar removendo as moedas blocked, tá? As que estão lá no arquivo que a gente já encontrou no nosso script de cache, certo? Bom, então quando ele entrar aqui, para cada moeda dessas, ele vai fazer um get candles por intervalo de uma hora para pegar as duas últimas candles, e também vai fazer um get symbol para essa moeda, certo? Então vai verificar se a moeda está com um candle verde, o último candle de uma hora dela é um candle verde, e vai fazer uma chamada para essa função aqui, verifica baixa, passando o símbolo e passando também o high da penúltima candle de uma hora,
certo? O que que essa função faz? Essa função vai verificar se o preço realmente está lá baixíssimo, pertíssimo da low. Vai somar a low com o high da candle anterior, vai dividir por 2, e aí eu somo com o low e divido por 2 de novo, e faço isso mais uma vez. Então, se o meu preço atual for menor que essa média aqui, significa que o preço está realmente muito próximo da low, está coladinho ali, se não é o preço mais baixo que já teve nas últimas 24 horas, certo? Então, essa função vai me dizer isso, se o preço está muito próximo da low ou se não é o preço mais baixo das últimas 24 horas. Se passou dessa verificação, então eu vou fazer mais um get candles para a gente calcular a nossa EMA, certo? Então eu faço um get candles aqui com limite de 25 candles de um intervalo de 4 horas e obtenho essa lista aqui. Com essa lista eu vou chamar minha função EMACalc, que vai fazer o cálculo e vai me retornar um array. Essa função calcula a média EMA. Quem quiser procurar aí melhor por que funciona assim, como funciona, pode estar pesquisando. Ela vai formar uma lista nova, um array, com todos os valores baseados nos closes dessa listagem de candles que a gente passou para ele. Então ele pega os close, calcula aí um array, que seria essa média, e me retorna um array de valores com essa EMA calculada. Então eu vou pegar o valor desse array mais próximo, certo? Mais atual, e vou jogar nessa variável EMA price. Então aqui eu tenho a EMA 25 atual dessa candle para no intervalo de 4 horas. Então eu faço uma verificação, como eu quero que uma moeda que vai corrigir para cima, o meu preço atual precisa estar abaixo da EMA, para ela puxar para cima e eu conseguir atingir o meu target. Então eu vou fazer esse if se o preço atual estiver abaixo da EMA 25. E também vou fazer mais uma verificação aqui de volume, que é aquilo que eu mostrei agora há pouco. Como eu estou fazendo esse tipo de trade, né, trades rápidos, trades que eu vou comprar na baixa e já quero uma correção para vender, quero que o volume dele esteja um volume alto, certo? Então essa variável min volume defini aqui como 33.000, você pode estar variando isso, mas essa condição vai verificar isso. Então se passou desta condição também, aí então vamos fazer mais um get candles com os intervalos maiores, certo? Esses medium candles aqui são de um limite de 4 no intervalo de um dia. Então vai pegar os 4 últimos dias e com isso eu vou verificar se nos 4 últimos dias essa moeda aí, seria um médio prazo, né, os 4 últimos dias, se ela está subindo. Porque aí eu consigo saber que essa que está vindo agora é uma correção, certo? Essa função isRising a gente já viu, ela vai fazer uma média do low com a high nessa função setAverage, e depois vai ver se o average mais atual é maior que o average mais antigo, de 4 dias atrás. Então, ou seja, se é uma moeda que está com o preço mais alto de 4 dias atrás, mas o preço atual dela é o mais low das últimas 24 horas, significa que ela subiu bastante, fez uma correção e agora ela vai encontrar equilíbrio, e é aí que a gente vai acertar um trade nesse equilíbrio, que ela vai subir para corrigir a queda de correção, certo? Bom, se ela passou nessa verificação, né, isRising, então a gente tem mais uma última verificação aqui, se ela passou desse isRising, que a gente vai fazer mais um get candles, os nossos short candles, que são intervalos de 2 horas num limite de 20, certo? Então vai trazer dados das últimas 40 horas. Essa função a gente já viu também. Essa função vai verificar check if prices below. Ela vai verificar se o preço está abaixo desses últimas 40 horas aí na média, entendeu? É mais uma verificação aí por segurança que a gente colocou.
faz esse short candles aqui. Aqui ele faz uma média, né, como a gente já viu na última aula. Não vou ficar muito tempo explicando essa função que a gente já viu, mas ela verifica novamente se o preço está abaixo das últimas 40 horas aí, numa média, tá bom? Então, se passou de todos esses critérios, aí sim eu vou mandar salvar a ordem, tá bom? Que na verdade, por enquanto, a gente só está salvando no arquivo TXT, que a gente, por enquanto, está testando o nosso robô, não vamos sair comprando sem antes ter certeza que ele está calibrado. Então a gente salva as ordens para depois a gente ver se ele faria o correto ou não, se aquela ordem a gente atingiria o nosso target ou o nosso stop, certo? Então aqui, no caso, ele vai salvar as ordens para vocês e vocês podem depois estar vendo, certo? Então vamos ver como que a gente faz para deixar esse robô ligado 24 horas. Tá bom? Para isso vocês têm que deixar aqui nesse arquivo index tudo isso que a gente tem do Express. E primeiramente vocês têm que baixar esse código e subir na sua conta do Git. Mas antes eu vou só passar para um arquivo que tem aqui, também eu subi no GitHub, a gente não está utilizando ele nesse algoritmo, tá, de hoje. Porém, para responder a pergunta, uma outra pergunta do mesmo inscrito, Júlio, que perguntou sobre cancelamento de ordem, tá bom? Esse script aqui, eu ainda posso falar mais dele em alguma outra aula, mas não faz parte da aula de hoje, eu só vou dar uma passada rápida. Esse script aqui seria para você fazer manutenção da sua ordem. Então você quer, por exemplo, aproveitar o máximo de subida de uma ordem e você quer que o robô verifique se ela subiu, no lugar de vender ela cancela, e aí vai criando outras ordens com o stop sempre acima para você aproveitar o máximo de subida dela, certo? Então a ideia desse script aqui, desse algoritmo, seria isso: fazer manutenção da sua ordem. Ele vai ficar cancelando a sua ordem. Se o preço dessa moeda subiu, ele cancela e vai ficar criando stop. E aí sempre que ele vai aproveitar o máximo dessa subida dessa moeda. Se essa moeda cair, vai bater no seu stop que está pertinho do preço, então vai vender no máximo, vai aproveitar o máximo da subida dessa moeda. Então ele fica criando e cancelando ordens para aproveitar o máximo de subida dessa moeda, tá bom? Bom, então quando ele entraria aqui na função principal desse algoritmo, ele recebe aqui o client, né, da Binance e a ordem atual que está criada, certo? Então, para você utilizar esse algoritmo, você tem que salvar a ordem que você criou, e aí você verifica se você tem ordem criada. Se você tem, você fica chamando esse script aí a cada alguns segundos para ele fazer a manutenção. Então ele recebe uma ordem, certo? Essa ordem tem aí o order list ID, que é o que retorna de uma ordem quando você executa ela na Binance. Então ele busca o daily status do símbolo dessa ordem. Se essa moeda subiu, se subiu 0,5% do preço que você comprou, então o que ela vai fazer? Ela vai cancelar a sua ordem OCO, certo? Precisa passar aqui o símbolo e o order list ID dela. Assim você cancela as ordens OCOs que você fez para aquele símbolo e você vai refazer essa ordem. Esse step aqui, no caso, por enquanto não está servindo de nada. O que ele vai fazer aqui, basicamente, ele vai criar uma nova ordem com o preço atual vezes o valor que você definiu aqui da sua constante, certo? Então ele vai refazer essa ordem OCO sempre com o valor acima, baseado no preço atual dessa moeda. O que você fez aqui, você vai lá e vai sobrescrever esse arquivo que você tem da sua ordem com essa nova ordem, para da próxima vez que entrar na manutenção, você ter essa nova ordem com esses novos IDs, para você cancelar no caso de ela subiu de novo, e tá sempre fazendo assim a manutenção. Ela vai refazendo as ordens, cancela, aqui já tem, e cria uma outra com um preço acima do seu stop, para sempre acompanhando o stop com o preço da moeda. E se ela cair, vai bater no seu stop. De qualquer forma, bate no seu stop, mas você fez um lucro mesmo batendo no stop. Quando ela entra aqui nesse arquivo, ela verifica se tem algum arquivo para fazer manutenção. Se não tem, ele já retorna que não tem. E se tem, ele vai lá, carrega o arquivo com a nossa função load data e passa aqui para o nosso algoritmo principal,
que vai manter essa ordem. Então, para fazer um cancelamento de ordem é cancel order Roku, e se você quer somente cancelar uma ordem normal, se você tem uma ordem, por exemplo, uma ordem limit, é só cancel order. Isso tudo tem lá na API da Binance, tá bom? Que eu também deixo aqui na descrição do vídeo. Vamos agora mostrar como que você vai subir esse robô aqui pro Heroku, tá bom? Certo, pessoal? Então aqui no site do Heroku é muito fácil, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Você entra aí no heroku.com, ele vai te trazer para essa página aqui. Se você não tiver login ainda, você clica aqui em Sign Up, preenche o formulário, faz o seu login no Heroku. O Heroku, para quem não sabe, ele é uma plataforma como uma Amazon, porém ele tem muitos serviços gratuitos. Você vai poder estar subindo seu robô aí na nuvem, na plataforma do Heroku, pode conectar com o banco de dados, tudo de forma gratuita, tá bom? Claro que ele tem um limite. Se você estiver usando muito banco de dados ou estiver fazendo muitas chamadas na sua API, ele vai passar a cobrar, certo? Na verdade, ele vai limitar aí o uso da sua aplicação. Se você usou demais, ele vai desligar. Mas no caso desse robô, usa muito pouco, o banco de dados também usa muito pouco, ele fica 24 horas aí sem custo nenhum, tá bom, galera? Então você cria sua conta, faz o login. Uma vez que você fez o login, ele vai te trazer para essa página aqui, você vem aqui para a direita, clica nesse botão New. Então você vem New, Create New App, dá um nome para esse app aí e pronto, você já criou seu aplicativo no Heroku. Próximo passo agora é conectar ele com o seu GitHub, tá bom? Então você vai clicar em Deploy, vai selecionar aqui GitHub, e aí você vai conectar com o seu GitHub aqui. No caso, como a minha conta já é conectada, ele já aparece aqui para mim. Eu vou só escolher qual repositório, mas se você está no seu primeiro acesso, você vai precisar fazer o login e seleciona aí qual repositório e qual branch você quer. Ele vai te perguntar qual branch você quer que ele deploya, e se você pode selecionar uma opção também para ele fazer um deploy automático. No caso de você fazer um push para aquela branch, ele vai fazer um deploy automático. Você pode deixar isso ativado ou desativado, tá bom? Aí vai de você. Se não, você, toda vez que quiser fazer um deploy, você clica nesse botão aqui, ele já vai fazer um deploy. Então você seleciona a branch e já está configurado aí o seu projeto com o seu GitHub. Então após isso, após você fazer o deploy da sua branch aqui no Heroku, no seu app que você criou aqui, você vai clicar aqui em Open App. Então quando você clicou em Open App, ele vai abrir aqui essa página que é o link da sua aplicação. Ele está no ser rodando aqui o servidor Express. Então você definiu lá que a sua rota é /API, você dá um Enter para ele acessar aqui. Ele não tem nada mapeado nesse GET, vai dar esse erro, mas você precisa copiar essa URL aqui, que a gente vai usar ela no robô para uma coisa que eu vou estar explicando agora, tá bom, gente? Então, por enquanto, deixa essa URL salva aí. E mais uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui na plataforma do Heroku é para você acompanhar os logs aí. Coloca logs no seu robô e você vem aqui nesse More, nesse botão aqui, View Logs. Então aqui você pode estar acompanhando os logs do seu robô. Olha que legal, ele fica aqui mostrando para você. Então você não precisa mais executar na sua máquina, o robô está rodando lá no Heroku de graça para você, tá bom? A gente só precisa fazer mais uma coisa, certo? Bom, se vocês perceberem aí no código, a gente tem uma função aqui, um set interval, que ele vai ficar fazendo aí a cada uns minutos um get nessa URL aqui. Aqui você vai colar aquele link que você encontrou, quando você clicou lá no Open App mais um /API, certo? Para que isso aqui? Gente, isso aqui é um workaround, né? Para não falar gambiarra, que a gente faz para o Heroku não desligar a máquina lá. Porque o Heroku, as máquinas gratuitas deles, se você não está utilizando nenhuma chamada, nenhuma rota, aplicação Node, em 15 minutos, para poupar energia, o Heroku vai lá e desliga aquela máquina. Então o seu robô vai parar de funcionar. Então a gente precisa, a cada uns 15 minutos, fazer um get na nossa aplicação. Então a gente usa a nossa própria aplicação para fazer isso. A cada 15 minutos ela faz aí tenta fazer aí um get. Isso faz com que o Heroku não desligue a máquina, tá?
tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês baixem aí, rodem robô, liga no Heroku, comenta se conseguiu fazer funcionar, se ficou com alguma dúvida, comenta que eu tento ajudar. Se tiver algo para melhorar aí nos vídeos, escreve, pra gente estar tentando melhorar o curso aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal. Boa noite.